Bota aqui, vamos preparar todo mundo aí com calma. Coloca só o João Magalhães aí na tela. O Tasso está se preparando lá, não tem problema não, bota só o João aí. Coloca o João na tela aí, o Rafael. Mas o João não está aí, coloca o João aqui na tela, pô. Coloca o João aqui na tela, bora. Bota aqui na tela, no telão todo. Não bota o Tasso sozinho quando vai participar? Por que não bota o João aqui? Eu quero conversar com o João aqui um detalhe. João Magalhães, daqui a pouco o Tasso vem e entra logo, divide a tela. Só para anunciar aqui que hoje sou eu, o João e o Tasso. Porque, como a gente já havia previsto, hoje foi o dia da chegada da Estela. Exatamente, Douglas. O dia de festa, né? Isso. E nosso amigo Eliezer Rodrigues agora, certamente, que já vai entrar de férias, né? Já ia entrar de férias a partir de amanhã. Agora vai acumular tudo e só vai voltar em julho. E é claro que é um dia de festa e da gente parabenizar, obviamente, o Eliezer por essa nova fase na vida dele. Que a Estela, obviamente, tenha muita saúde e seja muito feliz. Tássio Cruz, Eliezer agora oficialmente é papai. Senhor Eliezer. Senhor Eliezer, exatamente. Senhor Eliezer. Aí agora, foi hoje, né? Inclusive eu cheguei a ver o Eliezer de manhã, ainda, aqui, né? E aí rompeu a bolsa e tal, o Eliezer teve que sair e agora, enfim, Eliezer, vamos trazer em breve mais a Estela aqui. Então, esse lugar aqui do meio, aqui, digamos que seria o lugar do Eliezer, é destinado em homenagem à Estela, que veio ao mundo hoje, filha do nosso amigo Eliezer Rodrigues. Um abraço, felicidades ao casal e que a Estela seja essa cereja do bolo, não é? Seja um motivo de mais alegria para o Eliezer, para a esposa e para toda a família também. Olha, vamos começar aqui falando do marco temporal, a questão indígena. E aí o Tasso foi buscar como a bancada federal votou, né? Teve gente que teve parlamentar alinhado ao Palácio Karnak e alinhado ao Palácio da Alvorada, no Palácio Planalto, que votou contra o presidente Lula. Coloca na tela aí, por favor. Vamos lá. Votação do marco temporal das terras indígenas. Aí é quem votou contra o projeto. Tá, a orientação era votar contra? Isso, a orientação do governo, Douglas, era votar contra a matéria que definiu, né, o marco temporal da Constituição de 88 como o limite para a demarcação de terras indígenas, ou seja, não existe mais, de acordo com o projeto... Vamos só esclarecer, volta para cá, por favor. Vamos só esclarecer aqui, para quem está nos acompanhando, o que é o marco temporal, essa questão de antes de 88, depois de 88? O marco temporal, Douglas, ele definiu a Constituição de 88, ele define como a data limite para que terras indígenas fossem, de certa forma, reivindicadas, né? E por isso, de 88 para frente, as reivindicações pelo marco temporal não seriam atendidas. A matéria, ela possui algumas emendas, dentre elas também algumas polêmicas, como, por exemplo, permitir o plantio de sementes transgênicas dentro de territórios de reservas indígenas. E por isso os indígenas são contra esse marco temporal e, naturalmente, o governo Lula que recriou, né, que criou esse Ministério dos Povos Originários, né, e também dos indígenas, foi contra a matéria, recomendou o voto contrário, mas não obteve, apesar de obter a vitória da bancada piauiense, acabou sendo derrotado. O placar, Douglas, geral, foi desfavorável à base governista. Foram 283 votos a favor do projeto e 155 votos contrários. Então, né? Uma derrota. Porque assim, o que é antes de 88 pode ser reivindicado. Isso. O que é depois de 88 não pode ser reivindicado. Isso. Bom, explicado, vamos agora à cartela. Coloca aí, por favor, na tela. Vamos lá. A recomendação do governo era votar contra, né? Então, quem votou contra, votou com o governo. Quem votou contra? Castro Neto, do PSD, Dr. Francisco Costa, do PT, Florentino Neto, do PT, Flávio Nogueira, do PT, Jadiel Alencar, do PV e Merlon Solano, do PT. Quem votou favorável ao projeto, ou seja, contra o governo? Átila Filho, normal, o deputado federal Átila Filho, que é a oposição, é do Progressistas. Júlio Arcoverde também é oposição, é do Progressistas.
Mas aí nós temos o voto de Júlio César, do PSD, que é aliado de Rafael Fonteles e também faz parte ali da base que dá apoio ao presidente Lula. E não compareceu à votação Marcos Aurélio Sampaio, do PSD. João Magalhães, conversava com o Tasso mais cedo sobre este assunto e o Tasso trazia a informação de que, de um lado, o assunto tem a ver com os indígenas, mas também tinha parlamentar votando de olho nos grandes produtores, né? Exatamente. É o caso, obviamente, do próprio deputado federal Júlio César, que tem uma aproximação, exatamente, tem uma aproximação muito grande com essa área do agronegócio, né? Esses empreendimentos rurais. Então, de fato, é dessa forma que a gente explica o voto dele. Agora, acima de tudo, Douglas, a diferença realmente foi elástica, né? O governo federal não possui uma base sólida para aprovar nenhum projeto. Porque se não tem condições de obter uma maioria simples, imagina a capacidade de reunir ali 2/3 quando for necessário aprovar uma PEC ou um projeto que seja de interesse mais efetivo do governo. Então, essa votação de ontem e todos os sinais que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dado é de que o governo Lula precisa se reunir com os partidos e aí entra principalmente a necessidade do governo tentar, entre aspas, amarrar melhor o apoio do União Brasil, porque de fato é um partido grande, que tem uma bancada grande, tem 2 ministérios e não tem votado com o governo. É o caso também de outros partidos, como o próprio PSD, que fica ali no meio de campo, né? Uma parte da bancada vota de acordo com o governo, outra parte da bancada vota contra o governo. Eu diria que essa votação de ontem, esse texto, é bom lembrar, ainda precisa ir para o Senado, mas acendeu um sinal de alerta, porque o governo Lula precisa ter... Não foi falta de aviso. Não, precisa ter, de fato, uma maioria consolidada, porque da forma como está muito claro. Arthur Lira, presidente da Câmara, ele já tem naturalmente, mentalmente, o controle da agenda, agora também fica bastante claro que ele tem o controle dos votos. Então, se você tem um cidadão que tem o controle da agenda, ou seja, controle sobre o que vai entrar na pauta de votação e também controla os votos, aí está claro que o Poder Executivo precisa puxar ali aquele freio, né, de arrumação e tentar dialogar com todos os grupos políticos para tentar construir uma base sólida, sob pena de ver o Congresso Nacional aprovar pautas que são contrárias àquelas ligadas ao governo, porque quando você vê essa questão da imagem, né, dos direitos indígenas, é uma pauta que está simbolicamente ligada ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula, à ministra Marina Silva. Quer dizer, essa derrota, ela é mais, digamos, ela é mais flagrante do que qualquer outra, assim, em termos de identificação do governo. Porque são bandeiras, de fato, que o governo sempre levantou. A própria ministra, né, Sônia Guajajara, que é a primeira indígena a ocupar um cargo de ministra agora no governo Lula, então fica bem claro que essa derrota de ontem foi muito simbólica, porque toca em um assunto que é muito importante e é muito sensível para as bandeiras do partido do presidente, para as bandeiras do governo Lula. Ou seja, a partir de agora, Lula não tem mais dúvida. Ou ele, de fato, entra num processo de articulação política, ou vai ver o Congresso derrotá-lo várias vezes, porque a verdade é que os principais líderes ali da Casa Civil, do Ministério de Relações Institucionais, não têm conseguido consolidar uma base no Congresso. Ô Tássio Cruz, quem tem base, o João falou de controle da agenda, não só o controle da agenda, mas quem tem base mesmo, cerca de 150, será 170, é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Esse tem uma base. É verdade, Douglas. O João falava da diferença, eu calculava aqui, 128 votos foi a derrota do governo ontem. Mais um pouquinho aí, botando mais uns 35 a 40 deputados, é a base do presidente da Câmara. E outro ponto interessante, dos partidos, Douglas, apenas a bancada da Federação, PT, PCdoB e PV, e a Federação PSOL e Rede. Só essas duas bancadas que recomendaram o voto contrário. O bloco União Brasil, PSDB, Cidadania e Progressistas recomendou sim ao projeto, e o bloco, claro, do PL também, que é um dos maiores. O João falava sobre a questão... Pode dizer também que tem alguns partidos que são aliados tradicionalmente do PT que recomendaram o voto contrário, né? Isso. O João falava da força da bancada ruralista, Douglas, e é preciso destacar
que essa bancada, que você citava, Tereza Cristina e outros líderes, teve uma força muito grande no governo Bolsonaro, manda um recado direto para Lula. Porque ontem também foi aprovado o projeto do novo Bolsa Família na Câmara, que inclusive é relatado pelo deputado Francisco Costa. Ou seja, a Câmara diz, se o governo quiser aprovar pautas objetivas, aprovaremos. Porém, as pautas identitárias, as pautas de bancadas, aí sim a conversa é mais embaixo. E essa que foi a mensagem, né, que a Câmara passou para o presidente. E Júlio César, que já havia reclamado da demora em indicação de cargos federais aqui no Piauí, também passa um recado direto. Todos passam um recado também, tem essa demora. Eu não sei o que é que está acontecendo, o que é que está faltando para poder... Porque antes a articulação política do governo federal alegava que não havia consenso nos estados em relação aos indicados. Todo mundo já indicou. Todo mundo já indicou. O que é que está faltando? Rapaz, é um negócio. Olha que Congresso não se brinca, viu? Já estamos no meio de junho. É metade do ano, então. Pois é o meio das quadrilhas, viu? Olha só, vamos agora falar de Teresina. O vereador Dudu teve uma reunião com o governador Rafael Fonteles, e aí depois da reunião o vereador Dudu disse que o PT não pode, abre aspas, vacilar, fecha aspas, na eleição de Teresina. Acompanhe. O PT, 4 nomes já se colocaram à disposição, dizendo que querem disputar e são pré-candidatos. O PT é desse jeito, é democrático. Agora eu defendo que a gente faça uma discussão com todo esse campo para que a gente não vacile. Eu digo sempre que o bolsonarismo, através do Ciro Nogueira, que é o principal defensor do Bolsonaro, Silvio Mendes, que defendeu a bandeira do bolsonarismo aqui em 22, eles não estão mortos, não estão apagados. E a gente precisa ter esse cuidado para que a gente não espalhe brasa e o bolsonarismo possa voltar através da Prefeitura de Teresina, que eles estão ávidos para tomar de volta. Então, eu defendo isso, e tenho dito isso dentro do PT. Paralelo a isso, eu tenho defendido que a gente fortaleça as chapas proporcionais. Lá na frente, a gente discute qual é a melhor estratégia para 24. Se é lançar 1, 2 ou 3 nomes desse campo, se é unificar esse campo em um único nome, mas lá na frente a gente vai definir com mais balizamento do que nós temos hoje. Ô João Magalhães, eu vou pensar uma frase aí do vereador Dudu. Eu queria saber de você o seguinte: o que é que o vereador Dudu quis dizer com espalha-brasa, hein? Olha, Douglas, é interessante essa frase do vereador Dudu e eu até concordo com ele. Ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte: o bolsonarismo, ele segue firme aqui em Teresina. O PT não pode querer, de certa forma, achar que tem o domínio total do jogo, porque ele não tem. Se o PT começa a errar, começa a vacilar, aí, obviamente, que todo esse grupo oposicionista reúne ali as condições de se reunir e, obviamente, de chegar forte, competitivo no ano que vem. Então, de fato, há uma leitura bem interessante, a do vereador Dudu, porque a gente já comentou aqui que o cenário para o ano que vem se desenha com 3 grupos competitivos: o da Prefeitura, esse vinculado ao governo do Estado e esse vinculado ao ministro Ciro Nogueira, enfim, que não tem nenhum palácio, e de fato nenhum desses 3 grupos pode cometer vacilo, porque senão, obviamente, isso ajuda no processo de organização dos outros grupos. Tássio Cruz, o vereador Dudu faz tempo que ele dá esse recado. Vamos cuidar da chapa proporcional, vamos discutir os vereadores. E eu acho que nesse aspecto o vereador tem razão. Quer dizer, às vezes o debate ele toma muito o rumo da chapa majoritária e esquecendo a chapa proporcional. Porque se a gente analisar, hoje o PT tem 3 nomes, né? Tem 3 cadeiras na Câmara, que a vereadora Elzuíla Calixto, o vereador Deolindo Moura e o vereador Dudu. Obviamente que o Partido dos Trabalhadores quer aumentar essa bancada, mas tem que ter estratégia, Tássio. Quando ele fala, Douglas, esse grupo político, ele coloca nesse grupo político o prefeito Dr. Pessoa. Ele é um daqueles dentro do Partido dos Trabalhadores que não descarta a possibilidade de apoiar a reeleição de Dr. Pessoa. E quando ele fala, vamos cuidar primeiro da chapa proporcional e lá na frente discutir a majoritária, ele também ganha tempo, já que hoje ele indica cargos na Prefeitura de Teresina. Então, tudo isso está inserido, né, nesse contexto,
mas quando ele fala, e eu conversava com ele sobre a reunião, ele dizia que a reunião foi administrativa com o Rafael Fonteles. Mas o governador já deixou bem claro que a capital é uma das prioridades para o seu grupo político no ano que vem. Então eu acho que o governador será um dos principais fatores de definição nesta estratégia e eu não vejo o PT abrindo mão de uma candidatura própria para apoiar quem quer que seja. Então eu acho que essa segunda hipótese que ele levanta de ter várias candidaturas e um primeiro turno é a mais plausível, mas falando de bolsonarismo, daqui a pouco a gente vai ouvir representantes do bolsonarismo, mas eles estão muito atentos aqui na capital, sim. Nisso, Leonardo Eulalio, vereador de Teresina, continua no PL, após saída da presidente, até então, presidente estadual do PL, Paraçal, dizendo que recebeu foi uma bomba, viu? Mas vem cá, a bomba agora, porque antes não era bomba, né? Aí virou uma bomba agora. Na época da campanha estava empolgado. Estava firme e forte, né? Leonardo Eulalio analisa também candidatura. Vamos lá, quem está no TP, vamos trabalhar, meu povo. Bora! Coronel Diego a prefeito. O Coronel Diego foi candidato a governador, depois de segundo turno apoiou. Ele desistiu no final do primeiro turno para apoiar Silvio Mendes. Não é? E agora há a possibilidade de ser o candidato a prefeito do partido. Vamos ouvir o vereador Leonardo Eulalio, vereador de Teresina. O PL, ele teve um desmonte desde a última eleição de 22. A gente era um partido que tínhamos 3 representantes na Assembleia Legislativa e um na Câmara Federal. Devido à mudança de administração a nível nacional, o partido passou de ser um partido de centro-esquerda para ser um partido de direita. Com isso, teve as alterações. Mas a gente permanece no partido municipal. A gente teve o nosso mandato renovado, o nosso diretório municipal. Temos as nossas reuniões mensais confirmadas a nível de Brasília. E teremos novamente discussões para ver os destinos que vai se tomar o PL no estado do Piauí. E aí, João Magalhães? PL, inclusive, está sendo cogitado, quando a gente ouve falas do PSDB, progressistas, enfim, o PL está sendo cogitado como um partido que pode pertencer a esse grupo, né? O PL passou por uma certa forma uma crise de identidade nos últimos anos, principalmente aqui no diretório do Piauí, né? É bom lembrar que historicamente ele era comandado pelo deputado Fábio Xavier, filho de Xavier Neto, que sempre foram lideranças muito vinculadas ao Partido dos Trabalhadores aqui no Piauí. Quando o diretório nacional passou a ser atrelado ao bolsonarismo, fica evidente ali uma mudança radical na imagem da sigla, que criou, obviamente, uma crise de identidade em muitos estados, principalmente aqui no Piauí, já que o partido era vinculado ao PT, à esquerda, e passou, de repente, a ser a casa do bolsonarismo. Então, tudo isso ajuda a explicar um pouco a situação da sigla aqui no Piauí. O próprio vereador Leonardo Eulalio não pode ser classificado como bolsonarista. Pelo contrário, ele é vinculado exatamente ao deputado Fábio Xavier, que é alguém que dialoga com o governo do estado e, ao mesmo tempo, é um partido que tem figuras como o próprio Major Diego, Coronel Diego Melo e a Samanta Cavalca, que deixou a sigla ontem. Se identifica mesmo com o Bolsonaro. Exatamente. Então, na verdade, o PL... Mas a presidente disse que era uma bomba. O PL passa por uma crise de identidade aqui no Piauí, muito parecida, e eu até comparo com o PSDB nacional, né? O partido precisa ter, obviamente, a maturidade de chegar a um consenso e entender que se o diretório nacional é quem manda, é quem controla, é melhor se alinhar diretamente ao diretório nacional e não ficar nessa crise de identidade local. É claro que é preciso a gente aguardar para saber quem é que vai abrir mão do partido, se é o vereador Leonardo Eulalio ou o grupo do Coronel Diego. Bem rápido aí, tá? A gente pode, inclusive, depois discutir com mais profundidade esses próximos passos do PL. Mas como é que você projeta aí bem rápido, Tasso, esse futuro aí? Porque você tem, como disse o João, o vereador Leonardo Eulalio, que é do PL, uma liderança fortíssima, mas que não tem essa identidade muito pública e clara com Jair Bolsonaro. Já Coronel Diego Melo tem essa identidade. Como é que o PL sai dessa encruzilhada? Eu acho que deve prevalecer o entendimento de
de Coronel Diego, Douglas. Ele se encontrou com Valdemar da Costa Neto, o PL tem interesse em fortalecer as candidaturas nos estados, nas capitais principalmente, né, as prefeituras. Mas o vereador permanece, o Leonardo? E o vereador vai buscar a melhor estratégia para ele, Douglas. Hoje a chapa do PL é praticamente inviável para ele buscar sua reeleição, né? Tem uma chapa que praticamente não existe. Então eu acho que deve prevalecer esse entendimento do Coronel Diego. E é preciso destacar, Douglas, que estamos falando aí do maior partido, que tem mais fundo, que tem mais tempo de TV, não é uma sigla nanica qualquer. Vai seguir atrelado ao bolsonarismo, até porque está de olho lá em 2026. Afinal de contas, nenhum partido vai abrir mão de lideranças que tiveram milhões de votos, como foi o caso de Bolsonaro e todo o seu grupo. E aí o João fala desse atrelamento, mesmo quem for candidato aqui em Teresina não tendo essa identidade, ou seja, mesmo sendo candidato sem ter essa identidade, não adianta, porque essa associação vai ocorrer naturalmente, né? Até pelo tamanho do partido. Bom, amanhã a gente volta depois do Rota do Dia com o Valber Dourado. Obrigado, João Magalhães, pela participação. Tássio Cruz, muito obrigado. E amanhã tem comando geral a partir das 6 horas. Seu Elias, né? Comigo. Rapaz, nosso Tuxê vai estar lá. Rapaz, agora o Tássio, agora os olhos do Tássio são humildados. Porque aí, Tássio Cruz vai estar lá amanhã no comando geral, de 6 às 7, na FM O Dia. Só na FM O Dia. De 7 às 8, FM O Dia e O Dia TV. E o jornalismo da FM O Dia continua às 11h40 com o jornal O Dia no Ar, comigo e com toda a equipe fantástica de jornalistas do Sistema O Dia de Comunicação. A todos uma ótima tarde, um bom fim de quarta-feira e a gente volta amanhã, logo após o Rota do Dia. Até lá!